Mas Deus pôs no meu coração nesta noite esse tema, irmãos, que é muito importante, irmãos, e é de muito valor em nossos tempos de hoje, irmãos, de muita importância mesmo, irmãos, nos nossos tempos de hoje. Eu pergunto para os irmãos nessa noite aqui, nesse lugar aqui, quem pensa, irmãos, que o mundanismo só consiste em vestes, em aparências exteriores? Sim, consiste, como eu vejo vários irmãos, desde o primeiro momento que eu estou aqui com os irmãos aí na Deus Amor, eu tenho ouvido diversos irmãos falando a respeito de certas igrejas em fora como igrejas mundanas, julgando com a aparência exterior. Mas eu confesso para os irmãos e digo para os irmãos essa noite, pois pode haver em nossos meios crentes mais mundanos, irmãos, do que aqueles que nós julgamos que estão lá fora. E nós vamos ver aqui nesta noite, irmãos, que o mundanismo, irmãos, ele não consiste só em usos e costumes, mas consiste mais no exterior de dentro de nós, de dentro da nossa vida. Verdade, meu Deus. Consiste com o nosso caráter. Nosso caráter diante de Deus. Vamos lá ainda. Vamos continuar aqui. Irmãos, Aleluia, Jesus. E quando, irmãos? Quem estudou, irmãos, a ética cristã e ética secular, isso é, a ética social, ele consegue compreender, irmãos, e ver essas falhas. E o que nós mais vamos ver na Bíblia, irmãos, o que nós mais vamos ler na Bíblia é os discípulos, os apóstolos de Cristo brigando e lutando acerca desta doutrina secular do mundanismo dentro da igreja. O que nós mais vemos nas escrituras sagradas é o apóstolo Paulo, é João, é Pedro, Tiago, lutando para que a igreja continue sal da terra, luz para este mundo. Irmãos, a partir do momento que nós, igreja de Cristo, a igreja de Cristo, se pareça com o mundo, pode ser chamado de qualquer coisa nesta terra, menos de igreja, porque a igreja Deus permitiu nessa terra para ser lamparina para este mundo em trevas. E a igreja de hipótese alguma pode se parecer com esse mundo em trevas, de modo algum, irmão. E eu não sei que loucura, eu não sei que a igreja tanto quer se parecer com o mundo. Não sei, não é de agora não. Isso aí já vem lá do início, de como houve o primeiro cristão. Foi chamado lá em Atos capítulo 11 lá, foram chamados pela primeira vez os seguidores de Cristo de cristão. Já vem essa briga, essa luta, de lá essa luta com a igreja, para que a igreja continue ainda sendo brilho deste mundo. Sabe por quê, irmão? Porque aqueles que estão lá fora, quando olha para um povo dentro deste lugar,
Eles olham para um povo diferente. Tem que ser diferente, não igual a eles que estão lá fora. Porque quando eles olham aqui dentro, eles veem um povo que tem um testemunho de Cristo Jesus. Então eles olham e falam assim: eu sei que eu vou encontrar paz lá dentro. Eu, irmãos, quando eu estava aí perambulando pelo mundo aí, o que me chamou a atenção na igreja, ter vindo para a igreja, não só ter ouvido a palavra, mas foi para olhar para aquele povo daí e ver algo diferente deles, algo diferente que possa mudar, que podia mudar a minha vida daquela situação que eu estava perturbado, e me trazer paz de espírito. Paz de espírito. E eu olhei isso naquele último momento assim que eu estava perdido, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, a ponto de tirar minha vida. Eu lembrei que quando eu estava no mundo das drogas aí, do tráfico aí, eu lembrei de muitos colegas meus que andavam comigo se converteram, e eu olhava para eles e via uma paz brilhando nos seus rostos, uma luz brilhando nos seus rostos. Quando eu estava perdido, buscando um alívio para minha alma, eu lembrei deles e falei: eu vou lá para a igreja dos cristãos para ver se é uma solução na minha vida. E graças a Deus estou até hoje aí. Então, irmãos, eu quero explanar essa passagem para vocês, para que vocês possam ver e saber que o mundanismo não consiste só no exterior, mas sim aqui dentro de você, dentro da sua vida também. No versículo, irmãos, para que vocês possam entender, no versículo 9, irmãos, essa passagem de Coríntios nada mais é do que Paulo, irmãos, tratando com a igreja de Corinto. Quando ele diz assim, irmãos, vamos descrever, irmãos, Paulo descrevendo aqui a cidade de Corinto, como era a cidade de Corinto, e o que estava preocupando Paulo naquele momento. Ele diz assim: olha, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, e nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, e nem os maldizendos, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, o que Paulo está descrevendo aqui, irmãos, é a característica da cidade de Corinto. Então Paulo, quando está exortando os cristãos aqui, está exortando os cristãos para não se parecer, em hipótese alguma, de jeito nenhum, com os costumes daquele povo de Corinto, porque a igreja não poderia se parecer e nem ter a característica daquele povo de Corinto que estavam ali naquele lugar. Não poderiam trazer para dentro da igreja aqueles costumes, estas éticas mundanas para dentro da igreja, em hipótese alguma. Em hipótese alguma a igreja poderia se moldar a esses costumes, porque se a igreja se moldar a esses costumes, é que nem eu falei, pode ser chamada de reunião dos 300, reunião dos casais, menos de igreja, menos de igreja. Aleluia. Aí Paulo começa a tratar, né?
a tratar com a igreja de Coríntios, com esses fatores, com a doutrina de Cristo. E ele começa dizendo sobre a injustiça, para que os crentes não sejam como os injustos. Aleluia, meu Deus! Para que a igreja não seja como os injustos, porque já estava entrando a prática, essas práticas dentro da igreja. Estava entrando esses costumes, esta ética, e a igreja de Corinto estava sendo moldada pelos costumes mundanos, pelas éticas mundanas. Então o mundanismo tem muito a ver com isso, irmãos, também. É como eu disse para os irmãos, às vezes, irmãos, a pessoa está exteriormente bonita se parecendo, mas por dentro, irmãos, é devassos. Devassos, tem todo o mundanismo dentro deles, e não pode ser chamado de cristão. Aí ele começa dizendo sobre o devassos. O que é devassos? É toda a prática de moralidade sexual que já estava entrando dentro da igreja de Corinto. Devassos. Aí tem alguns lugares, quando eu falo devasso, algumas pessoas, nossa, você não pode dizer isso, mas a Bíblia está dizendo. Eu posso trazer isso sim. E aí Paulo estava dizendo para que aquela igreja não sejais devassas, isso é, a prática de costumes de diversas imoralidades sexuais dentro da igreja. Em hipótese alguma pode acontecer isso dentro da igreja. Em hipótese alguma pode haver isso dentro da igreja. Aí ele começa ainda dizendo: idolatria. Sobre a idolatria, que é o que? Adoração a outros deuses. Por exemplo, na igreja de Coríntios, irmãos, havia muito, na cidade de Coríntios, havia muito. Uma delas era a idolatria da deusa Afrodite, que era nada mais uma deusa do pecado sexual. Por exemplo, os seus adébitos, para lhe adorar, eles se prostituíam nos seus pés. E Paulo está exortando a igreja com esses costumes. Não deixei essa idolatria entrar dentro da igreja, em hipótese alguma. Ele está moldando a igreja para que a igreja não se molde ao mundo. E ele continua ensinando ainda contra a prática dos adúlteros. Irmãos, eu não sei, irmãos, o que a igreja tem. Essas práticas, irmãos, são mundanas, adultas. O crente pode ser algum, irmãos, que são casados, pode trocar, pode ter uma outra mulher. Em hipótese alguma, o crente ou a cristã que tem o seu conjunto, em hipótese alguma, pode ter um outro conjunto, porque isso é prática mundana. Quem é cristão jamais pode se envolver, não pode olhar para o outro, porque não é seu, aquele não é seu. E ele vai tratando com a igreja, vai tratando. E ele diz lá, ele continua ainda no versículo 9, dizendo: e agora os afeminados, que é a mesma coisa dos sodomitas. O que é sodomitas, irmãos? Sodomita vem referência da lá de Gênesis, do Sodoma e Gomorra, que é aquela cidade que praticava diversas imoralidades sexuais, isso é, com homossexuais, lesbianismo,
toda sorte de imoralidade sexual. E Paulo está batalhando, ele está lutando, escrevendo, brigando, para que a igreja não se molde com esses costumes. Ele vai ainda tratando ainda com mundanismo, vai prestando atenção que é mundanismo, não vive só do características internas, mas de dentro também, irmãos. E ele continua lutando, ensinando, dizendo, lá no versículo 10, ele diz assim: nem os ladrões, irmãos. O que é ladrão, irmãos? Aquele que furta ou rouba. Em hipótese alguma, o cristão pode ter esse costume, irmãos, na sua vida, de roubar ou furtar algo, que é uma das coisas que a gente mais pode lutar e brigar para que os cristãos não se corrompam. Outra, irmãos, que a igreja seja avarenta. O que é avarenta, irmãos? Uma pessoa que por todo o custo, irmãos, todo o custo, vai no seu coração está o desejo de todo custo de obter materialismo de todo modo, irmão. É um coração totalmente corrompido. Não que nós tenhamos os desejos, irmãos, de buscar algo para o nosso interesse, mas que Deus esteja em primeiro lugar da nossa vida. Então a pessoa que busca constantemente, infinitamente, o materialismo, sem Deus no coração, é totalmente avarento. E ele continua ainda dizendo, aos bêbados. Por que ele fala aos bêbados? O que estava acontecendo ali, irmãos? Dentro daquele local ali. A igreja, irmãos, a igreja ia participar, fazer a Santa Ceia, e estava se embriagando, irmãos, na ceia do Senhor. Eles estavam se embebedecendo dentro da igreja com a ceia do Senhor. O que acontecia? Tinha as turminhas, e uma dessas turminhas mais requeridas levavam várias comidas, várias bebidas. E lá no primeiro livro de Coríntios, capítulo 11, do versículo 21, diz assim: porque comeis cada um, toma antes de outro a sua própria, sem assim eu ficar com fome, e outros se embriagam. Isso é o que? Na ceia do Senhor eles estavam se embriagando, se pantufando de comida. Na cidade isso era um costume, irmãos, que na cidade de Coríntios havia um deus também chamado Baco, que é o deus do vinho, da bebida. E para se adorar a esse deus, irmãos, eles se embriagavam ali para adorar esse deus. E esse costume eles estavam trazendo para dentro da igreja, ainda na ceia do Senhor, irmãos, se embriagando e se pantufando de comida. Aí Paulo foi lá e repreendeu. E o que estava acontecendo também? Maldizentes. O que é maldizentes, irmãos? O que estava acontecendo ali? São intrigas, confusões dentro da igreja. O que tinha na cidade de Coríntios? Tinha os sofistas, são partidários, tinha na igreja de Coríntios. Tinha os sofistas e os oratórios. O que eles faziam, esse partidário? Eles arrumavam um tema e saíam debatendo em praça pública, nos lugares, a respeito sobre isso. E essas coisas eles estavam trazendo para dentro da igreja também, esses debates, essas discussões, como está lá no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 1 e 2, quando diz assim, a respeito de quando eles estavam lá dizendo: quero dizer a isto, que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo,
e eu sou de Cefas, e eu sou de Cristo. Então a igreja de Cristo, ela estava brigando, porque eles conheciam os apóstolos, os discípulos de Cristo, e estavam fazendo partidário entre eles, reclamando, disputando de quem eles serviam. Eles diziam que um era de Paulo, outro era de João. Então ela estava havendo uma dissersão, uma discussão dentro da igreja de quem era de quem, até Paulo entrar e dizer que aqueles são todos de Cristo, que era para cessar essa discussão, porque todos que estavam ali eram de Cristo. E Paulo estava tratando com isso, com esse mundanismo, para que a igreja não se moldasse ao mundanismo da igreja de Corinto que estava acontecendo ali. Aleluia, Deus! Irmãos, só para não ficar nas minhas palavras, irmãos, 3 apóstolos lutaram bravamente para que a igreja não se corrompesse com a doutrina mundana. Abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 4, se vocês quiserem acompanhar. Tiago, capítulo 4, 1 João, capítulo 2 e Romanos, capítulo 12. Em 1 João, capítulo 2, o João fala assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo há. Senão o amor do mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, e não do Pai, mas do mundo. O que João está dizendo aqui? Não ameis essas práticas, mas que o nosso coração, que o nosso viver, que a nossa prática de louvor seja totalmente a Deus, porque no nosso coração, o que tem que estar sentado aqui dentro é o amor de Deus que nós temos que carregar, não o amor que tem ao qual está neste mundo, porque a igreja não pode amar o mundo e nem o que está no mundo, porque o amor do Pai não está no mundo, pois aquele que ama o mundo não ama o Pai. E se nós somos cristãos, não devemos amar esta prática, porque esta prática não é prática daqueles que estão na igreja de Cristo. Você compreende isso? Vamos mais ainda aí. Olha o que Tiago fala no capítulo 4, do versículo 4. Tiago é mais pesado ainda. Olha o que o escritor Tiago fala com acerca do mundanismo. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha o que ele começa dizendo: adúlteros ou adúlteras. Irmãos, o que quer dizer isso? Por exemplo, Jesus de Nazaré. Quer dizer isso, irmãos? Por exemplo, eu estou numa rua, eu moro numa rua, e de frente da minha casa, irmãos, mora o meu pior inimigo, aquela pessoa que eu mais odeio, irmãos. Aí um certo dia eu saio para trabalhar, é claro que é uma ilustração isso, irmãos. Eu saio para trabalhar, eu chego no serviço, o meu chefe fala assim: olha, Alexandre, você é um bom funcionário, você está dispensado hoje, vai sair com a família, vai se divertir com a família. Eu, agradecido, vou para casa. Quando eu chego em casa, irmãos, quando eu estou em casa, chego em casa, eu entro na minha casa. Quando eu vou para o meu quarto, quem eu pego dentro do meu quarto? É uma ilustração, irmãos. A minha esposa é o meu maior inimigo. Isso não é crueldade, é requinte de crueldade. Então, quando o Tiago está espelhando, ilustrando isso, irmãos, ele está dizendo, irmãos, o que Deus, irmãos, está olhando para aqueles que estão se envolvendo com essas práticas, irmãos.
O que Deus está vendo lá no céu, quando os cristãos, a igreja de Cristo está se corrompendo. Deus, Ele está olhando para a igreja dele como um adúlteros, irmãos. E a igreja de Deus, irmãos, ela não pode, irmãos, em hipótese alguma, se corromper diante do seu Senhor. Porque a igreja de Cristo, irmãos, ela está aqui na terra para ser noiva de Cristo, para ser noiva do Senhor. E nesta noite eu posso perguntar para a igreja: será que a noiva de Cristo, ela está aqui nesta noite, adornada, pura, com as suas vestes limpas, sem mancha, sem mágoa e sem ruga? Será, irmãos, que Deus pode olhar nesta noite e ver a igreja dele adornada, sem rugas, sem mágoa? Será que Deus olha lá de cima nesta noite para nós e possa dizer isso? E no livro de Atos capítulo 11, versículo 19 em diante, diz assim, que lá em Antioquia aqueles que andavam em Cristo foram vistos e chamados de cristão. Será que nesta noite Deus pode olhar para um de nós nesse lugar e dizer que é verdadeiro cristão? Ser verdadeiro cristão na igreja de Cristo? Aleluia, Jesus. Irmão, fique de pé, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, me desculpe, mas a hora é que às vezes lá quando eu estava lá no Belém, lá a gente estava meio acostumado com um pouquinho mais de horário, entendeu? Mas aqui na Deus Amor eu tenho que, vamos dizer, aprender. Às vezes eu até comunico, falo, dá um pouquinho mais de horário, mas como foi na correria, tá? Aí não deu mais. Eu creio que foi esse pouquinho que o Espírito de Deus trouxe aqui no meu coração para você. Eu quero te pedir nesta noite que você abra as portas do teu coração nesse lugar. Que essas pequenas palavras que eu trouxe aqui nesse lugar para você, que você venha abrir o seu coração nesta noite, escrevê-las ela dentro da sua vida, escrevê-las dentro do seu coração. Porque o salmista ele diz assim que os nossos tempos estão abreviados na terra. Em Eclesiastes capítulo 12 fala para nós na mocidade buscar o Senhor. Em Provérbios capítulo 20 versículo 6 vem dizer: ensina o seu jovem a andar no caminho do Senhor, para que na sua velhice ele não se desvia. Está dizendo assim, que nós temos que entregar a nossa vida para o Senhor enquanto há tempo nesta terra. Você pode acreditar e escrever isso na sua vida, pelo amor de Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração, na sua vida. Eu creio que se nós nos encontrarmos aqui, se encontraremos na glória com o Senhor. Louve o Senhor com as palmas bem alegres.